Meus queridos companheiros, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, nos envolva e nos guarde em sua paz. Ao tempo de Jesus, Cafarnaum era uma cidade um tanto quanto conhecida na região de Israel. Jerusalém era chamada cidade prometida. Jericó era a cidade do comércio. Magdala, a cidade dos espetáculos noturnos. Cafarnaum era conhecida porque tinha uma sinagoga e também porque ali moravam os pescadores, os homens e as mulheres do povo. Cafarnaum ficava na região da Galileia, a região mais pobre, a região que Jesus escolheu para decantar o seu evangelho de amor, para trazer as boas novas de alegria. Ali em Cafarnaum, Jesus escolhera a casa de Simão Pedro, o pescador, para depois de realizar as suas viagens, depois de sair andando por aquelas estradas poeirentas, muitas vezes descansar. A casa de Simão era um convite à meditação. Jesus havia vindo à Terra com a missão extraordinária de trazer o amor. Por amor, ele se encarnou no nosso planeta terrestre, assumindo um corpo físico, para, durante a sua estada aqui na Terra, dar o testemunho, não apenas através das palavras, mas principalmente através dos seus atos. A notícia de que o grande Messias que o povo judeu aguardava desde há muito havia se espalhado por toda Israel. Todos comentavam que o Nazareno era aquele o chamado libertador. Era o mês de maio. Jesus havia chegado na casa de Simão. A multidão já estava ali em polvorosa. Em volta do casebre se encontravam cegos, paralíticos, surdos, mudos, leprosos. A malta de homens e de mulheres que necessitavam de auxílio e o desejavam usufruir da presença de Jesus. Todos já sabiam tantas maravilhas que ele já havia feito. Na cidade de Jericó, quando curou um cego que estava naquela estrada Bartimeu. Ouviram falar do paralítico de Betesda, aquele que ficava próximo à piscina, às portas das ovelhas em Jerusalém. Ficaram sabendo dos 10 leprosos, que Jesus arrancou das vascas da morte, restituindo-lhe os tecidos. E assim tantas outras curas que Jesus havia realizado. O mestre nem bem chegara na casa de Simão, quando ele foi atendendo um a um. Dentro da saleta, assentado no banquinho trespassado de palha, Jesus ia recebendo todos aqueles que se adentravam, e as lágrimas se transformavam em sorrisos. Aqueles que tinham os tecidos marcados pela lepra saíam com a reconstituição. Os cegos viam, os paralíticos andavam, e Simão Pedro, aquele que era o mais velho, recostado na porta do seu lar, ele olhava para Jesus, fazendo aquelas maravilhas dentro da sua casa, e uma imensa felicidade tomou conta do seu ser. O dia correra célere, sem que eles pudessem perceber. A tarde caíra, a noite chegara, e do lado de fora da casa de Simão, o povo ainda se acotovelava para poder receber as curas. Porque as multidões são assim,
sempre desejam cada vez mais. Nunca estamos satisfeitos com o que a misericórdia divina nos oferece. Foi quando Simão percebeu a face de Jesus. Ele estava um tanto quanto cansado. Houvera viajado, chegara em sua casa, não tivera tempo de nada. Já foi atendendo os homens e mulheres necessitados, e agora a noite já havia caído. Era necessário que ele pudesse dar um basta naquele atendimento. E do lado de fora, no largo alpendre que circundava a sua casa, ele gritava e bradava em alta voz: hoje o atendimento está encerrado. O meu mestre precisa descansar. Aqueles desafortunados, os desgraçados da sorte, foram embora. Alguns praguejando, outros desesperançosos, alguns com lágrimas nos olhos e alguns com a certeza de que no dia seguinte poderiam encontrar com Jesus e talvez também encontrar a cura dos seus males. O fato é que Simão adentrou o seu casebre e agora, pegando nas mãos de Jesus, o retira dali. Jesus adorava andar à beira da praia, deixar que as ondas pudessem bater em seus pés. E naquele momento que a multidão já havia se dispersado, Simão, acompanhando Jesus, vai fazer aquela caminhada à noite, pensativo, em profunda meditação, as águas do mar indo e vindo ao sabor do vento. Quando eles encontram uma raiz de uma árvore frondosa que estava à beira da praia, o mestre assenta-se em silêncio. Simão, sendo um bom apóstolo, assenta-se ao seu lado, permanece também em silêncio, aproveita aquela noite estrelada, o luar que se fazia refletido nas águas calmas do mar da Galileia, e ali os dois juntos meditavam. Foi quando de repente Simão teve uma vontade enorme de colocar a sua cabeça sobre o colo de Jesus. Aquele homem já idoso, alquebrado pelo trabalho da pesca, truculento muitas vezes, era também alguém que necessitava de amor e de amparo. E colocando a sua cabeça no colo de Jesus, o mestre acarinhou os seus cabelos e quando ele olhou para cima, notou que Jesus estava chorando. As lágrimas escorriam por sua face. Simão levantou-se, olhou para Jesus e, assustado, lhe perguntou: mas tu choras, mestre? Jesus ficou em silêncio. Nada disse. E Simão, antecipando, foi logo dizendo: ah, Senhor, tu deves estar chorando de felicidade. Porque hoje o nosso dia foi grandes conquistas. Hoje eu vi com os meus próprios olhos as suas mãos dadivosas auxiliarem a todos aqueles que nos procuraram. Tu devolveste a alegria, tu devolveste a saúde física para aqueles que estavam atormentados. Ah, Senhor, as suas lágrimas são de felicidade, não é mesmo? Jesus olhou para Simão, os olhos lacrimejando, e com a sua voz dúlcida, como um favo de mel, o mestre lhe disse: Simão, eu estou chorando. Mas eu não estou chorando de felicidade. Eu estou chorando por causa da incompreensão dos homens. Eles ainda não entendem a minha mensagem. E talvez nem tu, nem aqueles que me seguem de mais de perto, compreenderam a minha mensagem na sua totalidade. Simão, com os olhos arregalados, disse ao Senhor Jesus: mas mestre, como assim não entendemos a sua mensagem?
Nós estamos vendo o Senhor realizar maravilhas. Como nós nem os outros podemos entender os seus ensinamentos? E Jesus, naquele instante, permanece em silêncio enquanto Simão Pedro entra numa profunda meditação nas palavras que o Mestre lhe trazia. Naquele mesmo instante, aquela hora da noite, bem longe dali, na cidade, estava um homem numa taberna. Era um bordel. Ali a música sensual, as mulheres no oferecimento maior do prazer, na venda do próprio corpo pela prostituição, o vinho capitoso sobre a mesa, os homens alcoolizados, o vozerio alto, quando de repente alguns dos homens que ali estavam levantando a voz disseram: Natanael, conte-nos o que aconteceu. Natanael bem Elias, relate-nos o acontecimento, porque todos da cidade estão a falar sobre o que se sucedera, mas nós não cremos. Somente através da tua boca nós creremos. E Natanael bem Elias, levantando-se, alterado já pela bebida alcoólica, subiu sobre um banco tosco de madeira e começou a falar. Eu era um desgraçado da sorte. A minha vida já não tinha mais sentido. Quantos anos prostrados no meu leito, sem movimentar as minhas pernas. Certo dia elas ficaram enrijecidas e nenhum médico logrou curar-me. Eu já havia perdido todos os meus sonhos, todos os meus ideais. Viver para quê? Ficar prostrado dependendo de todos, de tudo, dependendo que alguém me leve e me traga. A vida não tinha qualquer sentido para mim. Até que um dia eu soube que por essas estradas, aqui em nossa cidade, havia aparecido um homem incomparável, que realizava maravilhas. Talvez ele seria quem devolveria para mim a esperança e a razão de viver. E hoje, pela manhã, quando o murmúrio se fez na cidade de que ele estava chegando na casa de Simão, eu implorei aos meus amigos para que eles pudessem me levar à casa do pescador. Ali chegamos, já ao cair da tarde, e quando lá estivemos, à porta do casebre, a multidão se encontrava. Ali estavam os diversos tipos de sofrimentos. Todos se acotovelavam, porque eles queriam ver Jesus, queriam usufruir dele, queriam receber a cura para os seus males. Todos eles desejavam isso. E os meus amigos, carregando o meu catre, o meu leito, pediam licença, mas quem daria espaço para que eu passasse? Todos egoisticamente queriam também entrar para receber a cura para os seus males. Foi quando os meus amigos viram, ao lado da casa de Simão, uma escadaria de pedra que levava ao segundo andar da casa. Era um terraço que fica sobre a casa de Simão, onde há uma imensa claraboia, uma abertura para que o sol possa adentrar, os ventos possam trazer refrigério para a casa. E eles então tiveram a ideia, já que não podiam entrar comigo pela porta ou pela casa, pela janela de Simão, subiriam ao segundo andar para descer através de cordas pelo telhado. Ah, meus amigos, vocês não acreditam, porque as mãos fortes dos meus amigos foram me carregando. Eles subiram aquelas escadas com dificuldade. O povo entreolhava-se sem saber o que estava acontecendo, quando de repente nós estávamos no terraço da casa de Simão.
As mãos fortes dos meus amigos amarraram meu leito em trapos de pano e eles foram descendo pelo telhado para cair no casebre da casa de Simão. À medida que a minha cama ia baixando, eu senti uma vibração tão estranha, algo que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Aqueles que estavam dentro da sala pararam para ver o que iria acontecer. Jesus, que estava sentado, levantou-se. O Nazareno, que eu nunca havia visto, levantou-se para ver o que se sucedia. E quando meu leito passou próximo dos olhos dele, e os meus olhos se cruzaram com os de Jesus, ele olhou-me profundamente e me disse: Natanael ben Elias, que queres de mim? Eu fiquei surpreendido, olhei para ele e disse: mas o Senhor me conhece? Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor e conheço a todas as minhas ovelhas. Natanael, eu já te esperava desde há muito. O meu leito foi colocado no chão, um tremor me envolvia por dentro, eu não sabia explicar. E novamente a voz tronituante de Jesus pôde ser escutada, porque ele me perguntou novamente: Natanael ben Elias, o que tu queres de mim? E naquele instante eu disse para ele: eu desejo, Senhor, eu desejo voltar a andar. E tu crês que eu posso fazer isto? Sim, eu creio. E a voz firme e determinante do Mestre pôde ser escutada naquela tarde na casa de Simão, quando ele me disse: então levanta-te e anda. Quando ele me deu essa ordem, eu escutei um murmúrio ao meu lado. Olhei, eram os fariseus, os doutores da lei que ali se encontravam. E eles então murmuravam entre si. E Jesus pôde falar: levanta-te e anda, porque os teus pecados estão perdoados. Os doutores questionavam: quem é esse homem para perdoar os pecados de alguém? Quem é este que chega falando em nome de Deus? Que autoridade ele tem? E quando esses que eram os doutores questionavam, eu pude escutar Jesus dizer a eles que é mais fácil dizer a esse homem que os pecados deles estão perdoados, ou levanta-te e anda. E agora, assustados, aqueles que eram os conhecedores da lei se entreolham, e Jesus ergue a mão em minha direção e me diz novamente: levanta-te, Natanael ben Elias, e anda. Pega o teu leito e volta para a tua casa. Como se uma catapulta viesse sobre as minhas costas, eu levantei-me, as minhas pernas que estavam enrijecidas se esticaram e eu pude dar os primeiros passos, como se estivesse aprendendo a andar novamente. Agora restabelecido, eu abaixei, peguei o meu leito, coloquei debaixo do meu braço e aqui estou. Aqui estou, meus amigos, para comemorar com vocês, porque eu estava morto, mas Jesus me fez voltar à vida. Eu estava desenganado pelos médicos, mas ele me fez andar novamente, e é preciso comemorar. É preciso comemorar. E a música tocava ao fundo, as mulheres bailavam seminuas, o vinho que fazia com que eles ficassem alterados, e a noite caía.
enquanto Natanael ben Elias estava comemorando com seus amigos na praia, Jesus com Simão. E agora Simão, que havia meditado no que Jesus havia lhe dito, ainda não entendendo, perguntou: mas Senhor, pode me explicar? Eu não entendo, Senhor. Eu não entendo porque o Senhor está triste com tantas maravilhas realizadas. E agora, para se fazer claro, o mestre de Nazaré diz a Simão Pedro: Simão, neste exato momento, eu te digo que Natanael ben Elias se encontra no prostíbulo, alcoolizado. Ele, na sua alegria infantil, está buscando para si doenças mais atrozes. Ele que estava paralisado das pernas e que voltou a andar, agora pelas suas atitudes, ele busca maiores dificuldades para o seu viver. As minhas lágrimas, Simão, são por essas criaturas que, quando recebem a dádiva e a misericórdia divina, não sabem aproveitá-la e vão em busca de males maiores. Eu estou chorando por eles. Mas, Senhor, que mal tem o homem ser feliz? Ele está procurando alegria, ele está comemorando com seus amigos. Ah, Simão, a felicidade não é deste mundo. E muitas vezes essa alegria fugaz e passageira, ela traz tantas dificuldades, tantos infortúnios para o coração. Eu estou chorando, Simão, por todos eles. E naquele instante, Simão Pedro então entende a mensagem que Jesus queria lhe trazer. E ali, em silêncio com Jesus, ele volta a cabeça no colo do mestre e chora juntamente com ele as fraquezas humanas, a incompreensão dos corações. A história de Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, que foi desdobrada pelo Espírito Amélia Rodrigues, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, vai demonstrar ou vai simbolizar todos nós. Aqueles que muitas vezes buscamos a cura dos nossos males físicos. Estamos a todo momento procurando os médicos terrenos, a religião, para que possa sanar os nossos males exteriores. Mas a proposta da doutrina espírita é para que nós avaliemos as nossas atitudes e possamos encontrar muito mais do que a cura física, a cura interior, a cura real. Porque muitas vezes nós curamos o nosso exterior, mas o interior fica chagado. O espírito continua doente. É uma cura aparente, porque logo logo a doença volta, e às vezes em estágio mais avançado. É claro e óbvio que quando surgem as enfermidades e doenças, nós deveremos procurar os recursos que a medicina nos oferece. Mas é necessário também que nós encontremos as causas dos nossos problemas, as causas das nossas aflições, para que, erradicando a causa, o efeito desapareça. A proposta da doutrina espírita é justamente essa: encontrar a causa dos nossos males, para que, ao combatê-los, as nossas enfermidades e doenças possam ser sanadas ou minoradas de acordo com o nosso merecimento. Na cura do paralítico de Cafarnaum, nós podemos fazer várias análises dos acontecimentos. No livro A Cura Real, o livro que estamos lançando
nessa terceira semana espírita da Amivale do Jequitinhonha, o livro psicografado por nós, pelo espírito Fritz Schein, um médico que viveu a época da Segunda Guerra Mundial, que não é o espírito Adolfo Fritz, que trabalhava com José Arigon. Era um outro médico que teve a oportunidade de também viver na Alemanha, já que o nome Fritz é um nome muito comum naquele país, como aqui no Brasil, José, Maria, João. O fato é que Fritz Schein, neste livro A Cura Real, ele vai tomar as 27 curas de Jesus do Evangelho e fará uma análise espiritual de cada uma delas. E esse benfeitor espiritual que tem sido em nossa vida um amigo, um mentor, um pai, um companheiro de todas as horas, convidou o nosso companheiro Charles para que pudesse fazer alguns comentários, tanto das passagens evangélicas, quanto também dos seus apontamentos feitos no livro. Então o livro A Cura Real é o encontro de dois espíritos encarnados e um espírito desencarnado. Dois seres que na Terra estão em busca da cura real. E um ser espiritual que vem nos trazer a verdadeira cura. No livro A Cura Real, no capítulo que se refere ao paralítico de Cafarnaum, Charles, na mensagem Teus pecados estão perdoados, ele vai fazer uma análise muito interessante, porque ele vai dizer que nessa passagem evangélica, a primeira coisa que nós vamos notar é o valor da amizade. Nós vamos ver um ser que estava em debilidade, necessitado, e que encontrou amigos que pudessem ajudá-lo. Os seus amigos estão na qualidade daqueles sirineus que, carregando o catre, o leito do paralítico, o levaram até Jesus. Todos nós, indistintamente em nossa vida, temos estes sirineus. Temos essas pessoas amigas, sejam elas familiares ou não, que nos ajudam a carregar o nosso leito, a nossa cruz, que estão conosco na caminhada, nos dando sustento, nos dando o alento, para que nós encontremos a nossa redenção. Para que ao passarmos pelas dificuldades, pelas aflições, pelos sofrimentos, encontremos nelas aquele ombro amigo, para podermos desabafar, para ter o amparo devido, para continuarmos a nossa jornada. Aconteceu com o paralítico, que possuía esses amigos, que sempre estavam dispostos a ajudá-lo. E quando levam este homem para Jesus, o mestre já o aguardava. Jesus, ele conhece a todos nós indistintamente. Jesus sabe de todos os nossos males e ainda mais das nossas necessidades. Ele aguardava desde há muito Natanael, conforme ele mesmo dissera ao paralítico: eu te aguardo desde há muito. Jesus está nos esperando para que nós façamos a nossa movimentação, para que também saiamos do nosso lar, sozinhos ou carregados, e cheguemos ao seu encontro, onde quer que ele esteja, para buscarmos essa cura real. E os amigos valorosos assim o ajudaram, e lá se encontrava Natanael de frente a Jesus. De acordo com os benfeitores espirituais, as nossas enfermidades, elas surgem no nosso organismo físico por uma série de fatores. Por causa das nossas escolhas dessa vida atual ou de vidas anteriores, nós que somos reencarnacionistas, acreditamos
que temos diversas vivências. Todas as vezes que nós nos afastamos da lei divina, todas as vezes que nós cometemos um mal, nós criamos um desequilíbrio para o nosso ser espiritual, para o nosso espírito, que fica impregnado neste ser espiritual através do perispírito. Acredito que todos nós que estamos aqui reunidos já tenhamos estudado sobre essa questão. O espírito é o ser imortal. O corpo físico é essa argamassa, essa matéria que acaba com a morte física. O perispírito é o elo de ligação entre o espírito e o corpo. Todas as vezes que nós nascemos, o nosso perispírito se liga ao corpo físico e vai transferir ao corpo todas as impressões do espírito. As doenças, as enfermidades, elas têm a sua causa no espírito, que transferem para o corpo físico através do psiquismo e deste elo de ligação. Certa ocasião, esse mesmo espírito, Fritzschein, ele nos disse: é melhor ter o corpo chagado do que o espírito, a alma enferma. O corpo é o escoadouro. Se a enfermidade aparece no corpo, é porque nós estamos depurando o espírito. A enfermidade aparece muitas vezes na nossa existência por causa das nossas expiações. Os males que nós fizemos anteriormente e que vão se apresentar na nossa vida física. Quantos males, doenças, nós não experienciamos pelas nossas próprias escolhas? Quantas pessoas se encontram no leito de dor e de sofrimento por causa das suas atitudes do presente? Pessoas que se enveredaram no sexo promíscuo e que adquiriram as doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS, por exemplo, que tem assolado o mundo. Pessoas que optaram por se enveredar no alcoolismo e tiveram cirrose. Pessoas que se enveredaram no tabaco e tiveram câncer de pulmão. São efeitos de causas que nós enxergamos nessa vida. Mas quantas são aquelas enfermidades que surgem e nós não encontramos as causas? Muitas vezes porque não queremos, outras vezes porque decorrem das nossas vidas anteriores. Porque cientificamente já está comprovado que os nossos sentimentos mais íntimos, aqueles que são negativos, eles também vão eclodir em enfermidades. Quem cultiva rancor, ódio, mágoa, acaba por apresentar no corpo físico as mazelas, as doenças. A cura real está no momento em que nós entendemos essas causas interiores e vamos erradicando pouco a pouco. Talvez a enfermidade não se cure, mas a nossa experiência por ela vai ser muito mais amena. Porque existem pessoas que são aparentemente sadias, mas são profundamente enfermas. São totalmente perdidas. Pessoas de mal com a vida consigo mesmas. E pessoas totalmente enfermas do ponto de vista físico, mas saudáveis perante a vida, com alegria de viver. Na nossa trajetória na Terra, nós conhecemos um homem extraordinário, chamado Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, já desencarnado. Ele viveu na cidade de Ituiutaba e era um divulgador do Evangelho de Jesus. Tetraplégico, não ouvia nenhum dos seus membros. O microfone ficava dependurado em sua boca, cego das duas vistas, e ele falava do Evangelho de Jesus. O dia que nós o conhecemos e que ficou eternamente marcado no nosso coração foi quando ele disse, ali diante do público em sua palestra: pessoas vêm a mim
para reclamar de unha encravada. Pessoas vêm a mim para reclamar de mal-estar gástrico, porque comeram em demasia. Será que não me veem? E nós não vemos, porque sempre a nossa dor é a mais doída. Mas ele tinha alegria de viver. Ele estava enfermo do ponto de vista físico, mas totalmente saudável. Quantas vezes ele brincava em suas palestras, fazendo inclusive xistes com a sua enfermidade. Ele conta que, certa ocasião, estava saindo de Tuiutaba para fazer uma palestra em uma cidade vizinha. Eles estavam um pouco atrasados. Ele sempre andava numa Kombi, porque a sua cama era recurvada. As pernas de Jerônimo não se dobravam e elas ficavam abertas. Um lençol branco sobre as pernas. E o motorista avançou e a Polícia Rodoviária Federal parou a Kombi. Quando eles chegaram, colocaram a cabeça para dentro, o motorista quis se justificar. Eu estou levando, e logo o guarda disse, vai correndo, porque é uma senhora que está para dar à luz, pode dar aqui mesmo. Eles foram correndo para chegar no local. Era o estado saudável da vida, de entender a eternidade. Quantas vezes, quando ele se encontrava com Divaldo, nas palestras a serem realizadas, ele dizia para Divaldo, Divaldo, você deve ter inveja de mim. Mas por quê? Porque você fala e sou eu que saio carregado. Era a maneira de ver a vida, de encarar a vida. Um exemplo para todos nós. Conta a história de Jerônimo Mendonça, que logo no início, quando surgiu a enfermidade, que ele foi atroz, ele era muito jovem, ali acamado, sem poder se mover. Sabendo de José Arigó, ele teve vontade de ir conversar com Adolfo Fritz para ver se ele devolvia a saúde física. E quando lá chegou na cidadezinha onde Arigó morava, a multidão na porta, e Fritz, do seu jeito de ser lá dentro da casa, mandou que trouxessem o paralítico. Os homens logo pegaram a cama. Era uma cama que precisava de 8 homens para carregar. E eles não tinham como entrar dentro da casa do Arigó, porque a porta era muito estreita. E com muita dificuldade, passando daqui e dali, eles entraram. E logo que Fritz viu Jerônimo, disse, esse homem é de porta estreita mesmo. E chegando perto dele, ele disse, sabe o que você tem? Você tem a doença dos 3 Cs. Ele ficou assustado. Doença dos 3 Cs? Sim. Calma, karma e cama. É isso que você precisa. E ele então encarou com naturalidade a sua enfermidade, retirando dela o bom proveito. É o convite que a vida nos faz diante das nossas dores e enfermidades. É claro que nós não vamos bater palmas para o sofrimento. Mas quando ele advir em nossa vida, nós vamos passar por ele com resignação, sem blasfemarmos, sem revoltarmos, buscando a cura efetiva do nosso mal. E se porventura ela não vier, nós vamos entender como sendo uma oportunidade divina para o nosso soerguimento. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, ele vai dizer que nas nossas experiências do dia a dia, nós podemos modificar a nossa estrutura da vida. Nós podemos modificar os acontecimentos que virão, porque nós temos o livre-arbítrio. Se hoje nós passamos por experiências dolorosas, amanhã poderemos estar numa condição mais feliz. São as alterações do nosso planejamento reencarnatório, porque ninguém está destinado para passar por isso ou por aquilo. Está delineado, mas pode ser alterado conforme as nossas escolhas. E nós vamos entender que o paralítico de Cafarnaum, ele passava pela experiência dolorosa da paralisia,
porque ele estava expurgando. Era uma expiação. Tanto era que Jesus, ao curá-lo, vai dizer: teus pecados estão perdoados. Ou seja, os seus erros praticados estão perdoados nesse instante. Você está redimido do seu mal. E é por isso que ele é curado. Porém, quando ele se levanta, quando ele recobra a saúde física, ele começa a procurar outros males, aqueles que poderiam levar a estradas menos felizes. Talvez muitos de nós agiríamos da mesma forma. Imaginemos estar num cárcere, no leito paralítico, durante muitos anos. E de repente nós voltamos a andar. O que queremos fazer? Comemorar. Mas as nossas comemorações muitas vezes nos levam à perdição. E Jesus era tão sábio que ele sabia da escolha daquele paralítico. Porque ele deu o destino. Ele disse: levanta-te, anda, toma o teu leito e volta para a tua casa. Jesus pediu para ele ir para casa, para meditar. Porque a doença, ela sempre quer trazer uma mensagem para nós. E é necessário que nós entendamos essa mensagem para tirar dela proveito. Porque senão, ela voltará numa outra oportunidade para trazer aquela mensagem que ficou desejada. Então nós vamos perceber na nossa caminhada que nada acontece por acaso. Tudo há uma razão de ser. E o curioso é que Natanael ben Elias, quando vai bebemorar, ele vai com outros amigos. Já não são mais aqueles amigos que o levaram para encontrar a cura, mas são aqueles amigos que muitas vezes desejam nos levar para chafurdar na lama. Eram amigos que o envolviam no prazer sexual, que o envolviam no prazer do alcoolismo, e ali juntos eles faziam até chacotas do acontecimento. Nós escutamos o povo falar, mas só creremos se tu nos contares. E ele, embriagado, sobe no banco tosco para falar do que havia acontecido na presença de Jesus. Nós não costumamos valorizar o bem que nos acontece. Ou quando nós recebemos a misericórdia divina em nossa vida, minorando as nossas dores, mesmo assim não somos gratos. Porque nós queremos que as coisas se resolvam da forma que nós desejamos. Quando nós oramos a Jesus, quando nós pedimos aos bons espíritos, nós queremos que eles nos tragam a resolução do problema da forma que nós almejamos. E não da forma que é necessária, que vai nos trazer o bem, que vai fazer com que nós realmente progridamos, não apenas materialmente, mas moralmente e espiritualmente. Jesus sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Então, neste livro, A Cura Real, Friedstein e Charles tenta fazer essa panorâmica, levando-nos a refletir sobre essa verdadeira cura. Em cada uma delas do Evangelho, Jesus quis nos demonstrar algo a fim de valorizarmos a nossa vida. A cura da mulher cananeia, que tinha uma filhinha doente e pede Jesus para trazer a sua saúde física. A ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim. O pedido de um centurião para que Jesus pudesse curar o seu filho, o seu servo. A cura da mulher hemorroíça, a cura de 2 cegos, a cura do paralítico de Betesda e tantas outras dos endemoniados que estão ali no Evangelho, que vão nos fazer um ensinamento tão profundo para a nossa vida nesta época de tantas dores e de tantas aflições. Mas talvez na vida de Jesus a maior cura que tenha acontecido
e que não está relatada nos evangelhos, tenha sido esta que gostaríamos de trazer para a nossa análise final. É Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, que vai nos contar a experiência de Jesus com essa mulher que encontrou a sua cura real. Conta-nos a benfeitoria espiritual que aquela tarde era uma tarde de sol escaldante em Roma. 2 nobres damas estavam no jardim, debaixo de uma imensa árvore, dialogando. Lavínia e Miriam. Miriam, romana, exaltada, falava acerca dos deuses romanos. Ela tinha dentro da sua casa a imagem dos deuses aos quais ela fazia oferenda. Ela fazia oferendas para receber deles as benesses da vida. E naquele colóquio com a sua amiga Lavínia, eis que surge o assunto referente aos seguidores de Jesus. E Miriam, abrindo a sua boca, ela vai dizer: Lavínia, já soube da notícia que se espalha por toda Roma, que os seguidores de Jesus são homens desocupados, vagabundos que não trabalham, homens que não querem pagar os impostos, homens que se rebelam contra Roma e contra o imperador. É por isso que aquele que era o chefe deles foi crucificado, deixou-os sozinhos para que eles pudessem pagar também com as suas atitudes. Lavínia escutava as palavras de Miriam, inconsequente, que trazia aquelas informações escutadas da boca de outros. E Lavínia, com os olhos baixos, vai lhe dizer: Miriam, acho que deve estar havendo algum equívoco. Os cristãos são homens bons. Os cristãos são homens honestos. Eles pagam seus tributos. Eles trabalham. Muitos deles são pescadores. Eles entregaram a sua vida a Jesus para sair divulgando a mensagem por onde quer que se fizesse necessário. Eles querem iluminar as nossas consciências. Miriam, assustada, olha para Lavínia e lhe pergunta: mas por acaso tu conheces esses homens? Sim, eu conheço, senhora. Conheço desde há muito. Miriam ficou assustada porque Lavínia estava hospedada na sua casa desde algumas semanas e ela não sabia de nada daquilo. E então ela vai perguntar: por acaso também conheceste Jesus, esse tal Nazareno? Lavínia baixou os olhos e disse: sim, minha amiga, eu conheci. E quando você o conheceu, você já era... Sim. Quando eu conheci Jesus, eu já era paralítica. E ele não te curou? Ele não fez que as suas pernas voltassem a andar? Lavínia olhou para Miriam, deu um leve sorriso e disse: queres saber da minha história? Eu vou te contar. Eu era jovem, bela, tinha uma voz maviosa e ainda tenho. Tocava cítara, um instrumento de cordas, para alegrar a todos da minha cidade. Soube que daí a alguns meses, em Cesareia de Filipe, haveria um grande concurso. O concurso dos músicos da região. Era o meu sonho poder receber o prêmio, ser condecorada a melhor música da nossa região, a melhor musicista. E eu comecei a treinar. Dia e noite eu me assentava na saleta da minha casa com a cítara na mão, escolhia uma canção e ensaiava para poder ganhar o prêmio. Faltando uma semana,
para o grande concurso. Eu acordei de manhã e quando fui levantar da cama, as minhas pernas não se moveram. Eu achei estranho, gritei por minha mãe, ela veio correndo, tentou movimentar as minhas pernas, elas estavam enrijecidas, chamou meus irmãos, eles também tentaram, a dor era tamanha, até que chamaram o médico local. E o médico, ao me examinar, apenas disse: está paralítica. Agora minha vida não tinha qualquer sentido. Para que uma voz maravilhosa? Para que uma cítara para tocar? Se não podia me movimentar? Se não podia ir aos locais, dependendo de todos, para me locomover? E agora dentro do meu leito, dentro do meu quarto, no meu leito, eu caí numa profunda melancolia. Uma dor profunda envolveu o meu coração. Mandei trancar dentro do armário a cítara. Jamais iria tocar. O concurso aconteceu, o meu coração se despedaçou. Até que um dia, alguém chegou em nossa casa, dizendo que havia um nazareno, um homem que fazia maravilhas. Eu não tinha nada a perder. Eu pedi então aos meus irmãos que pudessem me levar até ele. Eles então descobriram que Jesus estava pernoitando na casa de Simão em Cafarnaum. Nós morávamos próximos. E eles me levaram, já era uma tarde, quase noite. Quando lá chegamos, os meus olhos puderam ver os estropiados, os homens e mulheres necessitados. Eles choravam, alguns gruíam como animais, diziam que eram os endemoniados. E os meus irmãos começaram a pedir licença para nós passarmos. As pessoas se apiedaram de mim, que estava carregada no colo pelas mãos fortes dos meus irmãos, quando nós entramos na saleta. Quando eu vi o Rabi, algo estranho tomou conta do meu ser. Alguém que estava sentado numa das cadeiras se levantou para meu irmão me colocar. E eu estava ali olhando para o desconhecido, quando ele veio passo a passo em minha direção. O suave perfume no ar. Ah, o Nazareno, Miriam. Aqueles que viram Nazareno nunca mais foram os mesmos. Amaram-no ou detestaram-no. Os seus olhos eram como se duas estrelas estivessem incrustadas em sua face. A testa larga, o cabelo dividido ao meio, a barba que se misturava ao cabelo, a túnica alva, os pés calçados por sandálias de couro. E ele veio em minha direção, aproximou-se de mim e me disse: Lavínia, o que tu queres de mim? Eu fiquei assustada, porque eu nunca havia visto aquele homem, mas eu nem me atrevi a questionar. Apenas olhei profundamente nos seus olhos e lhe disse: Senhor, eu quero andar novamente. É o meu sonho, é o meu ideal. Ele olhou para mim e me disse: Lavínia, eu tenho para ti algo mais importante do que voltar a andar. Eu achei tão estranhas as palavras do Nazareno, porque o que era mais importante para mim do que voltar a andar? Jovem, com sonhos e ideais à flor da pele, que queriam vivenciar uma vida comum, como de todos, o que seria mais importante do que voltar a andar? E eu então fechei os olhos e comecei a pensar. O que seria mais importante do que voltar a andar? A tarde chegou ao fim, a noite caiu, ele atendeu a tantos que ali entraram, restituindo-lhes a saúde. E de repente, quando eu abri os olhos, onde estava o Nazareno? Ele já havia ido. Eu estava com os meus irmãos e com Simão Pedro na sala.
Eu estava tão imersa dentro de mim mesmo na meditação que ninguém ousou me chamar. E quando eu abri os olhos, eu perguntei: onde está o Nazareno? Onde está Jesus? E Simão, seu apóstolo, me disse: ele já se foi. Ele foi para Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, seus amigos. Não irá pernoitar aqui esta noite. Eu olhei para Simão e lhe disse: mas ele me prometeu me dar algo muito mais importante do que andar. Onde está ele? Eu não sei o que ele te prometeu, mas aqui ele não está. Eu olhei para os meus irmãos, fechei o senho, as lágrimas escorriam por minha face, e eu disse, com a voz entrecortada pela dor: leva-me daqui. E eu odiei aquele homem. Aquele homem de Nazaré, não sabia o que dizia, era um aventureiro, era um homem de ilusões, de fantasias. Eu voltei para casa, pior do que havia ido. Fiquei na cama por muitos meses, quando um dia eu soube que ele foi crucificado. Dentro de mim, eu me regozijei. Era um modo de ter dado a ele o que merecia. Mas logo depois que soube dessa notícia e que me regozijei por dentro, algo estranho foi tomando conta do meu ser. Uma saudade tão estranha daquele homem, aquele homem que eu havia visto uma única vez, que me prometera algo que não fez, e agora eu tinha saudades dele. E ele foi me consumindo tanto aquela saudade, que um dia eu chamei os meus irmãos e lhes disse: quero lhes pedir algo. Quero voltar a Cafarnaum. Eu quero ir à beira da praia, na casa de Simão Pedro, onde conheci o Nazareno. Mas para que, Lavínia? Ele já não mais está lá. Foi morto, crucificado, como tu soubes. Mas eu quero ir. Vocês me levam. Os irmãos apiedaram-se da irmã, levaram-na para Cafarnaum, e antes que saísse, ela disse: tragam a cítara, tragam o meu instrumento. Quando chegaram na praia, ela foi colocada nas areias finas, próximas ao mar, e de repente, quando ela olhou para o lado, Simão Pedro, o velho pescador, ali estava, falando para alguns homens e mulheres de Jesus. Crianças corriam para um lado e para o outro. Ela pôde escutar alguns ensinamentos que da boca dele saía. E quando ele terminou, uma vontade imensa de pegar um instrumento e tocar. Há quanto tempo eu não tocava? Tomei o instrumento nas mãos, comecei a dedilhar uma canção. A minha boca se abriu e as notas musicais começaram a sair através dela. A cantilena do vento levou a melodia até aqueles corações que estavam escutando Simão. E de repente, em minha volta, estavam aqueles homens, aquelas mulheres, as crianças, que sorriam. E Simão Pedro veio em minha direção, me reconheceu e disse: Lavínia, que bom que tu voltaste. E naquela tarde, ali na beira da praia, no mar da Galileia, Miriam, naquele dia eu encontrei a minha cura real. Eu reconheci o que Jesus quis me dizer quando me daria algo mais importante do que as minhas pernas de volta, do que o meu andar, a alegria de viver. Eu estive feliz com a alegria dos desventurados. Eu estive feliz porque trouxe o refrigério para as dores daqueles que estavam comigo na caminhada. E quando Lavínia acaba de contar a sua história, ela retorna à consciência objetiva. Miriam, que escutava impassível, olhava para ela com desdém e lhe disse: se tu achas que ele te curou, o problema é teu. Mas eu não acredito nesse Nazareno.
era ainda a inconsequência humana, a ignorância diante das verdades e dos fatos, como muitas vezes ainda experienciamos na nossa vida, não sabendo realmente encontrar a cura verdadeira para os nossos males, vivendo na ilusão e na fantasia, na busca desses prazeres fugidios da carne, essa carne que um dia irá se acabar, ao invés de podermos amontoar os tesouros no céu, aqueles que nós levaremos para a eternidade. Durante toda essa semana, perpassando diversas cidades do Vale, e hoje finalizando aqui a terceira semana, Maria Dolores, que quando na terra foi uma grande poetisa, teve a oportunidade de escrever alguns poemas pela mediunidade intuitiva do nosso amigo Charles. E sobre o paralítico de Cafarnaum, ela escreveu um poema que gostaríamos de trazer para a nossa reflexão, análise dessa noite e realmente a finalização dos nossos trabalhos. Ela escreveu: Toque de luz. Em Cafarnaum, Jesus atendia a cada enfermo que a estrada trazia. No lar de Pedro, o pescador, a malta corria em busca do amor. Eram surdos, mudos, leprosos, mirrados, possessos e coxos, cegos e estropiados, em busca do alívio dos fardos. Cercavam a casa em febril convulsão, barrando a entrada do lar de Simão. Todos queriam que a mão de Jesus curasse as feridas com toques de luz. Então o enfermo chegou paralítico, preso à esteira nos braços de amigos, e diante da turba que não dava espaço, levaram o homem até o terraço. E na ponta das cordas o leito baixava, entre raios de sol que desciam do céu, quando o mestre na sala exclamava: eu já te esperava, Natanael. Mestre, me conheces? Desse teu rebanho estava desgarrado, sou ovelha rebelde, ouvi minhas preces, teus pecados estão perdoados. Ouviu-se um murmúrio entre os fariseus: esse Nazareno blasfema de Deus, quem é ele para lavar pecado e mudar a vida desse aleijado? O que é mais fácil dizer a um doente, quando procura uma mão que abranda, que com o pecado serei indulgente? Ou toma o teu leito, levanta e anda? E Natanael, voltando a andar, correu para o mundo a comemorar. Errou novamente em busca do vício, até encontrar o novo suplício. Se o mestre ministra a cura real, a arte da escuta é fundamental. Quando ouvires Jesus mandar para casa, qualquer outro canto será fel e brasa. Maria Dolores. Que Jesus, o nosso mestre do amor, o médico das nossas almas, possa nos envolver em vibrações de amor e de paz. Que possamos regressar aos nossos lares, levando essas vibrações que aqui podemos sentir. E aqui sobre a mesa nós temos o livro A Cura Real. Este livro retrata acerca das 27 curas de Jesus, que tem toda a sua renda revertida para os trabalhos realizados pela Amivale